Com Marta no banco, Pia deve escalar Debinha e Geise para o ataque da seleção na estreia diante do Panamá na Copa do Mundo Feminina, nessa segunda-feira, trazendo esse vídeo uma provável escalação para a seleção brasileira e outras informações para esse confronto de estreia diante da seleção do Panamá. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no JP Comenta, hoje para falar um pouquinho dessa estreia da seleção brasileira, do que podemos ter nessa estreia da seleção brasileira diante da seleção do Panamá, estreia da seleção que vai acontecer nessa segunda-feira às 8 horas, horário de Brasília. Brasil tendo alguns problemas ali iniciais na Copa do Mundo em relação a quem pode ser, algumas dúvidas na verdade, em relação a alguns setores, principalmente meio de campo e ataque. Marta deve começar realmente no banco, pelo menos para esse jogo de estreia. Tudo indica que ela tem uma boa condição sim para atuar na Copa do Mundo, mas para essa estreia, muito provavelmente Marta começa no banco e o ataque deve ser Debinha e Geise, ou Bia Zanerato também pode aparecer ali na frente. A gente vai falar um pouco sobre isso, falar um pouco também sobre a provável escalação da seleção brasileira. Antes, vou só pedir para você deixar o joinha aqui embaixo, compartilhar esse link, se inscrever no canal para acompanhar toda essa trajetória da seleção brasileira na Copa do Mundo Feminina. Antes, deixa eu só trazer aqui, você está acompanhando aqui abaixo, o resultado do outro jogo do grupo da seleção brasileira, grupo que tem também França e Jamaica, e o primeiro jogo de uma favorita França foi de apenas um empate para a seleção francesa diante da seleção da Jamaica, 0-0 empate sem gols. Um resultado que eu considero muito bom para a seleção brasileira. Claro que aí você pode pensar, mas a Jamaica também entra numa condição de classificação, entra, mas tira um pontinho, na verdade tira 2 pontinhos ali da seleção francesa. Acredito que foi um bom resultado sim para a seleção brasileira, mas tudo vai depender também de como a seleção brasileira vai se comportar nessa estreia diante da seleção do Panamá. Seleção brasileira que tem, e você já acompanha aqui abaixo uma provável escalação, a Letícia no gol, Letícia do Corinthians no gol, Antônia na lateral direita, tendo a Kathleen e a Rafaele na zaga, lateral esquerda com a Tamires. Essa linha defensiva é o que tem de mais certo na seleção brasileira, pelo que eu venho acompanhando aqui, pelo que eu venho pesquisando, o que tem de mais certo é essa linha defensiva, inclusive com a Letícia no gol. Mas Rafaele, Kathleen, a presença da Antônia e da Tamires, esses 5 nomes aí devem estar presentes sim na estreia da seleção brasileira. Olhando o meio de campo, aí já surgem algumas dúvidas. Será que a Luana vai para campo? Será que a Duda vai a campo? É uma dúvida para esse meio de campo, para essa posição de primeiro volante da seleção brasileira. E aí um pouco mais à frente teremos muito provavelmente a Ari Borges, teremos a Adriana e teremos a Caroline como as jogadores de meio de campo um pouco mais avançadas. Dentro dessa provável, estou colocando aqui a Luana como a jogadora volante, a jogadora de mais marcação desse meio de campo da seleção brasileira. E aí tendo a Adriana, Ari Borges e também a Caroline como jogadores de meio de campo que avançam um pouco mais. No ataque, tem outra dúvida também. Será que a Bia Zanerato vai? Será que a Geise vai? Uma posição certa é a da Debinha. A Debinha é titular realmente para essa estreia. Muito provavelmente a Debinha vai estar nessa escalação inicial, ao lado da Geise ou ao lado da Bia. Pelo que vem circulando, a Geise vem ganhando mais espaço e deve ser realmente essa companhia de ataque da Debinha para a estreia da seleção brasileira diante do Panamá. Tá aí a provável escalação. Olhando para o jogo em si, vejo uma seleção brasileira favorita. Foi uma seleção brasileira que os últimos meses, as últimas semanas, teve uma preparação muito boa. Os jogos da seleção brasileira foram jogos que exigiram muito da seleção, tanto num nível técnico, como tático, como também psicológico. Foi uma seleção que teve uma boa preparação e acredito que para essa estreia, claro que toda estreia de Copa do Mundo, toda estreia de uma grande competição, há um nervosismo, principalmente para a equipe que é favorita no confronto. Então, dentro desse seleção brasileira e seleção do Panamá, o Brasil é o favorito. Acredito que pode sim ter um certo nervosismo, mas acredito que mesmo com isso, o Brasil tem uma boa condição de ter uma vitória e vou deixar o meu palpite de 2-0 para a seleção brasileira. Vamos ver se nessa segunda-feira a seleção consegue realmente ter um bom resultado, que em caso de vitória, por qualquer placar, coloca a seleção brasileira na primeira colocação do grupo, que tem do grupo F, né, que tem a França, a seleção da Jamaica também.
Se inscreve no canal, muito provavelmente pós-jogo eu vou trazer aqui como foi o confronto, como o Brasil se comportou, como o Brasil atuou diante da seleção do Panamá. Deixa aqui a sua participação, o seu palpite também, o que você espera para esse Brasil e Panamá na estreia para a seleção brasileira da Copa do Mundo Feminino. Deixa aqui a sua participação, eu vou ficando por aqui, se inscreve no canal, ative as notificações, também compartilhe esse link, eu vou ficando por aqui, até a próxima.